Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém. Vamos orar, irmãos. Que palavra maravilhosa. Vamos orar para que o Senhor nos encha dessa palavra. Ó Deus, maravilhosa palavra, viva, santa e eficaz palavra. Rogamos ao Senhor, Pai, penetra em nossos corações, rasga os nossos corações, mas deposita ali, Pai, a Tua palavra, que nós possamos guardá-la, para que não pequemos contra o Senhor. Aviva a Tua igreja, Deus, por meio da pregação da Tua palavra, por meio da verdade da Tua voz, Deus, aqui exposta. Inunda os corações, Deus. Transforma, Pai, a relutância em nossos corações, Deus. A relutância, ao orgulho, Pai, aos ídolos fabricados pelos nossos corações. Pedimos, Pai, que pelo Teu Santo Espírito haja poderosamente em nosso meio, Pai. Tem misericórdia da Tua igreja, Pai. Transforma os corações, Pai. Transforma os corações, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu li há muito tempo sobre um equilibrista muito famoso, e ele fez um desafio do qual as pessoas duvidavam, um desafio para ele mesmo, que as pessoas duvidavam que ele ia atravessar um abismo de um lado para outro. Era uma distância muito grande e aquele abismo sem nenhuma corda, sem nenhuma segurança, se ele caísse ia ser certamente fatal. Era algo muito, muito alto, um abismo muito, muito profundo, e aquele lugar, naquele dia marcado, naquela hora marcada, encheu de muita gente. Eu ainda lembro o nome daquele equilibrista, Gondim, o seu nome. E ele, de fato, conseguiu alcançar o seu objetivo. A expectativa foi grande, o temor das pessoas. Ele atravessou de um lado e voltou. Quando ele voltou, ele foi bastante aplaudido. Ele fez uma pergunta: vocês acreditam, antes de atravessar, vocês acreditam que eu consigo chegar ao outro lado e voltar? E todo mundo gritou em alta voz: sim, nós acreditamos. E as palavras foram de incentivo. Aquele sim foi de incentivo. Nós cremos que você consegue atravessar e que você consegue voltar. De fato, ele foi e voltou, foi aplaudido. Ele pede para que a multidão então faça silêncio, que cessem as palmas, os gritos, os assovios. E ele pergunta: vocês creem que eu consigo atravessar de um lado para o outro e voltar novamente com alguém nas minhas costas? Houve um pouco de silêncio ali, mas todo mundo começou a gritar que sim, que sim. E mais uma vez, nós cremos. Houve a grande influência daquele sim, daquele cremos. Ele foi estimulado pelas pessoas. As pessoas gostariam de ver aquilo acontecer. Nós cremos em você, Gondim. Você consegue. Eu consigo atravessar com alguém nas minhas costas? Sim, você consegue. Então, por favor, eu queria que alguém se candidatasse e subisse agora nas minhas costas. Houve um silêncio terrível, fúnebre, em meio a uma multidão de pessoas. E ele insistiu: por favor, alguém nas minhas costas, eu preciso ir até o outro lado e voltar. Agora o silêncio se transformou também em imobilização. As pessoas não se mexiam mais, com medo que qualquer gesto pudesse trazer a esperança para aquele equilibrista de que alguém acreditava nele. Ele insistiu: por favor, alguém. E como quem já ia desistir, houve alguém na multidão que disse: por favor,
por favor, eu quero ir nas suas costas, eu creio em você, eu acredito que você consegue. De fato, ele foi e voltou. Não houve nenhum acidente. Voltou são e salvo, com aquela pessoa nas suas costas. Mas a moral, irmãos, é que somente uma pessoa daquela plateia que gritou, que aplaudiu, de fato creu. Apenas uma pessoa cria de verdade. Ela demonstrou. Ela olhou para o penhasco, certamente, de um lado para o outro, uma corda muito fina, saber que sem nenhuma segurança, ele simplesmente acreditou que ele iria voltar, sem que tivesse dano para a sua vida, sem que ele perdesse a sua vida, que com êxito ele iria cumprir os 2 percursos. Apenas de tantas e tantas pessoas, apenas aquele homem creu e provou a sua fé. Irmãos, os hebreus estavam passando por um momento grande de apostasia. De fato, a igreja contemporânea, nós, a Castelo Forte, precisamos constantemente nos apegar, como disse o autor de Hebreus, com mais veemência, com mais firmeza, às verdades já ouvidas. Porque os tempos são ruins, muitos apostatarão. E a palavra do Senhor já nos anuncia isso. E vemos aos montes a apostasia, e parece que nós não cremos. De repente, aquela pessoa que se entristeceu com a apostasia também foi alvo da incredulidade. Passa também a apostatar e parece que a coisa não acaba. Parece que de fato é um vírus mortal. O autor de Hebreus já deixou aquele povo ali, inclusive a nós, remediados, vacinados contra a apostasia. Ou seja, a palavra do Senhor veio até os nossos corações. Como nós podemos nos livrar? Sabemos que os irmãos hebreus ali suportaram, foi isso que nós vimos no sermão passado, suportaram os espólios dos seus bens, com alegria eles entregavam. Vocês querem tomar os meus bens porque eu professo a fé em Cristo Jesus? Por favor, leve tudo, fique à vontade. Eu vou ajudar a colocar em cima da carruagem. Aonde é que eu posso levar para vocês? Deixa eu ajudar. Com alegria. Certa vez eu conversei com um porteiro do prédio em que meu pai mora até hoje. Esse porteiro é meu amigo até hoje. Eu considero ele como tio. E eu lembro que ele estava chateado porque aquele bairro dos Telamares antigamente era pouco povoado e a violência em Maceió crescia. E ele queria uma arma para se defender, porque a qualquer momento os ladrões podiam entrar ali e rendê-lo, como aconteceu de fato. E ele era tão revoltado porque ninguém dava uma arma a ele, que eu disse para ele: olha, seu fulano, se um ladrão entrar aqui, o que é que o senhor faz? Aí ele diz: eu pergunto ao ladrão se ele quer ajuda para descer o videocassete, para que possa descer o DVD, aparelho de DVD. Na época foi videocassete. Então eu pergunto se ele quer que eu desça o som, quer que eu desça a radiola, e quer que eu desça os outros pertences. Eu vou perguntar se ele quer ajuda. Tamanha foi a sua revolta. A convicção de que os hebreus tinham um patrimônio superior e durável, ou seja, eterno, na glória, fazia com que eles se desapegassem dos seus bens. Uma das maiores provas, irmãos, hoje que nós vemos, é quando alguém é desapegado financeiramente. Rapaz, aquela pessoa é desapegada, ela parece que crê num patrimônio superior e durável mesmo. Quando ela se desapega desse mundo, parece que ela crê realmente que existe outra vida. Parece que existe mesmo vida eterna. A maneira como aquela pessoa vive e crê me estimula de fato, estimula a igreja. O autor de Hebreus então vai falar que contra a apostasia, irmãos, a fé, viva a esperança. Irmãos, vocês precisam ter convicção daquilo que foi anunciado a vocês. Vocês creem em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de vocês? Sim. Por que é que vocês estão arredando o pé se vocês já sofreram o pior? Veja, irmãos, a convicção que eles tinham, perderam até os bens. E agora, parece que está um período de calmaria. Tudo indica, quando o autor se remete ao passado, olha como vocês viveram no passado. Parece que agora está tudo bem, parece que houve um período de paz. Parece que eles estavam tranquilos agora, sem nenhuma perseguição. E justamente nesse momento, quando está tudo bem, aparece um grupo e as pessoas caindo fora.
O autor de Hebreus sacode e diz: irmãos, olha o que vocês viveram, olha o que vocês enfrentaram. Eu posso dizer aos irmãos que vieram do catolicismo romano: olha o que vocês enfrentaram diante dos familiares e dos amigos, porque abandonaram o catolicismo. Ou então o pentecostalismo. O que foi que vocês enfrentaram? Até hoje vocês enfrentam injúrias, maledicência dos amigos, dos familiares. Ou o mundão que você vivia e agora você foi convertido pelo Senhor e vive em novidade de vida. Abnegação. O que é que o mundo tem dito sobre você? Louco, deixou de viver, está perdendo a sua vida. Vocês enfrentaram tudo aquilo e agora que vocês estão firmes na fé, estão tranquilos, agora vocês estão naufragando. Agora vocês estão simplesmente desfalecendo na fé de vocês, enfraquecidos. Ele quer então, irmãos, dizer: olha, eu preciso falar para vocês sobre os maiores exemplos que nós temos. Ele vai pegar os heróis, são chamados os heróis da fé. É isso que ele vai falar aqui depois do versículo 3. Ele vai dar uma lista e ele vai dizer: vocês conhecem esses heróis, dos quais eu vou enumerá-los aqui. Vou citá-los aqui. Ele vai dizer um monte de homens da Bíblia que pela fé venceram, permaneceram firmes até o fim. Cada um com sua história no seu contexto diferente, cada um com sua cabeça diferente, com sua personalidade, uma história diferente, mas que permaneceram firmes até o fim. Mas antes dele listá-los, ele vai dizer no que consiste essa fé. E ele diz então: irmãos, ora. Observem que no versículo 39, ele diz: nós não somos do que retrocedem para a perdição. Somos do quê? Da fé para a conservação da alma. Então ele vai definir o que significa essa fé. Versículo 1 do capítulo 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Irmãos, para o autor de Hebreus, para esse apóstolo, a fé é uma esperança absolutamente segura de que aquilo que ele crê, aquilo que eles creem, daquilo que eles esperam, é aquilo que há de sobrevir. O que ele quer dizer, irmãos, é: olha, a fé, ela não é uma esperança que olha para frente com um anelo ansioso, inseguro, mas é a esperança que enfrenta o futuro com uma absoluta certeza. Todas essas coisas que nós vamos ouvir, irmãos, que o próprio texto disse, veja, isso lança fora tudo aquilo que eu tinha de fé como apenas um professar essa palavra com duas letras. Eu tenho fé. É uma palavra usada e abusada de maneira errada. Eu tenho fé para isso, eu tenho fé naquilo outro. E o mundo todo tem fé. O brasileiro, mais precisamente, tudo do brasileiro é: eu tenho fé. Então veja, irmãos, não é a esperança que se refugia num possivelmente, não é uma esperança que se refugia num provavelmente, mas aquela que se funda numa convicção, aquela que está estabelecida em cima de uma convicção. Irmãos, pegaram um cristão humilde na época, conta-se a história, e colocaram ele diante dos juízes. Ele disse: olha, nada do que o senhor disser aí, nada do que o senhor disser, a sentença que o senhor disser aí vai mexer comigo. Ele queria que Deus era fiel a ele. Eu sou fiel a meu Deus. Não vou me abalar com nada que você disser. Nenhuma sentença, nenhuma condenação sua vai me abalar. Deus é fiel a mim. O juiz, você pensa verdadeiramente assim? Que alguém como você vai participar de Deus e de sua glória? Veja, um juiz vê alguém humilde, alguém que não é notável, alguém que não tem dinheiro, alguém desconhecido, que injustamente está sendo condenado,
E ele ousadamente diante do juiz diz: olha, nada do que o senhor disser vai me abalar, porque eu sou fiel ao meu Deus é fiel a mim. E aí o juiz disse: você pensa, peraí, de verdade isso? Eu já imagino o juiz rindo ironicamente. É de verdade que você pensa assim? Que você tem participação com Deus? De que você terá participação com Deus de sua glória? No que aquele cristão humilde disse: eu não penso, eu sei. Eu não penso, eu sei, eu tenho certeza. John Bunyan, ele era torturado sempre pela sua insegurança, pela sua incerteza. Eu já passei muito por isso, talvez vocês também. Eu percebo que como pastor, talvez, eu pense muito nisso como Bunyan. Eu queria ter a piedade dele, tá, irmãos? Mas eu creio, eu posso dizer a vocês que eu penso na mesma coisa que ele. Para que alguém diga: o pastor parece com John Bunyan. Por favor, irmãos. Veja, ele era surrado pela sua incerteza. E ele vai dizer: olha, na minha cabeça eu fico pensando que todo mundo que pensa que a sua religião é a certa. E ele diz: eu vejo os judeus, eu vejo os pagãos, e eu vejo tantas outras religiões, e todos pensam que a sua fé, que a sua religião, ela é a verdadeira, e ela está certa. Então ele diz assim: será que a minha fé em Cristo, na Escritura Sagrada, não é só mais uma forma de pensar? Eu já pensei nisso, irmãos. Eu sou assaltado muitas vezes e agredido pelo meu coração quando eu digo: rapaz, está lá nas Escrituras Sagradas. Nós somos uma igreja oriunda, criada, nascida dos puritanos. A sua teologia, a vida como viveram, o que eles fizeram como homens. E muitas vezes, por haver tanta perseguição em cima dessa teologia, dessa forma de viver, vem cá, será que quem está certo não é o neopentecostal, não? Será que quem está certo não é o pentecostal? Será que quem está certo não é o liberal na teologia? Porque hoje todo mundo diz: rapaz, se respeitem. Tem espaço para o liberal, tem espaço para o neopentecostal. Quando nossa igreja tem a sua própria crença, tem o seu próprio símbolo de fé, da qual ele não permite que eu ousadamente me desvie. Mas eu fico pensando: será que a nossa teologia está certa mesmo? Será que o adventista do sétimo dia não está certo? Será que os mormons não estão certos? Será que os TJs, os testemunhas de Jeová, não estão certos? Espera aí, talvez essa minha forma de pensar, a fé reformada, seja só mais uma. Então, quando John Bunyan ele era torturado, surrado por essa incerteza de achar que era só mais uma forma de pensar aquilo que ele cria, diz que quando irrompeu a luz, quando Cristo iluminou a sua consciência com a palavra dele, ele correu exclamando: agora eu sei, agora eu sei. No momento em que ele era solapado por dúvidas, a luz do Evangelho, a palavra do Senhor ilumina, lança fora toda a escuridão, toda dúvida, toda insegurança, toda incerteza, todo receio. A nossa fé está fundamentada na palavra do Senhor. Veja, um homem com tanta teologia, com tanta piedade, mas enfrentando tanta dificuldade por pregar a verdade, ele chegava a pensar assim. Mas então Deus iluminava o seu coração e ele dizia: agora eu sei, eu posso ter certeza, eu posso ter convicção absoluta de que eu estou no caminho certo. Essa é a fé que me salvará. Irmãos, essa esperança cristã, ela é tal que ela rege, ela molda, ela orquestra toda a conduta da minha e da sua vida. Ela toma conta da minha ação. Eu penso e coloco em ação essa esperança, essa fé, ela toma conta de mim.
O cristão vive e morre nessa esperança. E a possessão dessa esperança é o que nos faz agir da maneira como nós agimos. Irmãos, o que nos diz a Confissão de Fé de Westminster no capítulo 18? No capítulo 18, da certeza da graça e da salvação, no inciso 1. Ainda que os hipócritas e outros não regenerados podem iludir-se vãmente com falsas esperanças e carnal presunção, e se acharem no favor de Deus e em estado de salvação, esperança essa que inclusive perecerá. Contudo, os que verdadeiramente creem no Senhor Jesus Cristo e o amam com sinceridade, procurando andar diante dele em toda boa consciência, podem nesta vida certificar-se de se acharem em estado de graça e podem regozijar-se na esperança da glória de Deus, nessa esperança que nunca nos envergonhará. Amém, irmãos? Que coisa maravilhosa. Mas, queridos, essa esperança tem 3 coisas fundamentais que nós precisamos crer dessa esperança. Nessa fé, irmãos, essa esperança que nós temos é confiança em Deus, de maneira que nós podemos se opor ao mundo. É confiança tal em Deus, é uma esperança tal em Deus, que nós temos força para se opor ao mundo. Se nós seguirmos as normas do mundo, nós estaremos, se seguirmos a maré, se dançarmos conforme a música do mundo, nós vamos ter de fato uma vida tranquila. Nós ficaremos numa zona de conforto, haverá prosperidade. Agora, se eu for seguir piamente a vontade do Senhor, é isso que diz a palavra, nós seremos perseguidos. Se seguirmos as normas de Deus, nós vamos sofrer tribulações, espólios dos bens, como o Hebreu já disse, desconforto, impopularidade e entre outras coisas terríveis. Essa esperança que nós temos, irmãos, nos deixa convictos que é melhor sofrer com Deus do que ascender com o mundo. É melhor perder tudo com Deus do que receber o aplauso do mundo, do que o mundo ser receptivo a nós, do que prosperar com o mundo. No livro de Daniel, capítulo 3, nós vimos que ele, Daniel, que Sadraque, Mesaque e Abednego, diante da proposta de cultuar a imagem do rei Nabucodonosor, entre se prostrar e adorar aquela imagem, entre obedecer a Deus, nem sequer pensaram, não atenderam a proposta do mundo, foram contra e foram lançados na fornalha de fogo ardente. Escolheram a Deus. Jobânia teve que comparecer a um tribunal certa vez, irmãos. E ele disse: com a fortaleza de Deus em minha pobre alma, antes de comparecer perante a justiça, eu peço a Deus que, se posso fazer maior bem estando em liberdade na prisão, conceda-me a liberdade. Mas se não, que seja feita a sua vontade. Veja, antes do juiz dar a sentença, eu oro a Deus. Deus, se for para eu estar em liberdade, for viver para a tua glória, que o Senhor me liberte. Mas se não, que seja feita a sua vontade. Veja, eu quero estar no centro da vontade de Deus. Eu creio. O melhor lugar é o centro da vontade de Deus. Veja, mesmo encarcerado, exatamente, mesmo encarcerado. Se essa for a vontade de Deus, eu quero permanecer aqui preso. Eu não sei quem foi o teólogo, mas disse que o céu sem Cristo é uma masmorra.
E uma masmorra com Cristo é um trono. O pior lugar que você possa dizer que está, que vive, se você tem Cristo e crê de fato nele, o que é insuperável? Qual é a tua queixa? Você quer se queixar de alguma coisa? Queixe-se dos seus próprios pecados. Roga ao Senhor, suplica, sim, isso é maravilhoso. Mas a graça do Senhor, ela é suficiente. Creia e descanse. Toda a atitude cristã consiste em que, em termos de eternidade, o homem não pode sair perdendo por ser fiel a Deus. Nessa nossa esperança em ter forças para se opor ao mundo, eu tenho que ter isso, essa convicção de que eu não perdi nada se eu for fiel a Deus. Veja, eu perdi meu emprego, não vou ter mais salário, porque eu fui fiel a Deus. Perdi meu emprego, você não perdeu nada. Eu perdi todos os meus amigos porque eu sou fiel a Deus. Você não perdeu nada. Você ganhou tudo, você ganhou Cristo. O cristão não pode ter dúvida nenhuma, irmãos, que é melhor arriscar tudo por Deus do que receber o salário do mundo, do que receber o troco do mundo, a recompensa desse mundo. Essa fé, irmãos, essa esperança nos capacita, nos habilita a com toda força nós se opormos ao mundo e não de fato caminharmos e dançarmos a sua música. A esperança, irmãos, é uma confiança tal em Deus que nós podemos não se opor somente ao mundo, mas se opor também às minhas paixões, às minhas concupiscências e aos meus desejos. É tão bom, né? É tão fácil a gente se opor ao mundo e o mundo aqui dentro, e ao meu próprio coração. Será que essa fé me habilita para que eu possa me opor a mim mesmo, à abnegação, a mortificar cada vez mais o meu eu? O que é que o nosso coração diz? Vai, pega tudo, faz o que você quer, faz o que lhe der na cabeça. O que é que Hollywood e a Disney diz? Siga o seu coração. Pegue, prove, coma, desfrute. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não é isso que a filosofia grega dizia? É isso que o nosso coração, que os nossos impulsos nos aconselham. Viva o momento. O que essa fé e o que essa esperança nos diz é algo exatamente oposto. Tome cuidado com essas alegrias momentâneas, prejuízo que você vai ter eterno. Essa esperança faz que creiamos em Deus e não nos nossos próprios impulsos, nos nossos próprios desejos. Faz com que eu creia em Cristo e não no meu próprio coração. O meu coração, ele é enganoso, ele é desesperadamente corrupto, eu não o conheço. Essa fé faz com que eu não confie nele, mas confie somente no Senhor Jesus Cristo, no seu Santo Espírito. Mas ainda uma terceira coisa, irmãos, além dessa fé me tornar habilitado para me opor ao mundo, a se opor às minhas paixões, ao meu coração, essa fé me faz crer num futuro, mas em um futuro que briga e que se opõe também ao presente e que vence ao presente. Daquilo que eu quero viver do imediatismo, eu não posso perder essas oportunidades sem que eu possa, irmãos, crer em Deus. Veja, eu perdi uma grande oportunidade. Se você está no centro da vontade de Deus, não há prejuízo. O Senhor governa, Ele toma conta de tudo, inclusive de você. Epícoro, um filósofo grego, helenista, ele dizia que o fim principal da vida é o prazer. Esse era o pensamento dele. Mas veja, ele queria dizer e insistia
em que nós devemos olhar mais além do imediato. A coisa que no momento causa prazer pode, ao longo prazo, causar tribulação. E neste caso não se trata de algo bom. O que no momento fere com fúria pode, ao longo prazo, causar felicidade. Nesse caso, trata-se de algo bom. Veja, irmãos, o cristão, ele tem segurança. Ele tem segurança de que talvez não agora de imediato, como o mundo quer, com um clique, como o mundo quer de maneira prática resolver as suas coisas, mas que no tempo certo de Deus, ninguém pode destruir, ninguém pode embargar, ninguém pode enforcar, ninguém pode banir a verdade. Ela vai ser sempre mantida em seu lugar. A certeza de que a verdade é tão grande, tão poderosa, de que ela vai sempre prevalecer. Irmãos, quando nós cremos nessa verdade, nós não temos medo do dia de amanhã. Veja, se nós lermos a Bíblia parcialmente, nós podemos dizer, rapaz, Pilatos, ele tinha toda a oportunidade de ter destruído a Cristo completamente. Estava o poder nas mãos dele. Mas nós não, se nós estivéssemos vivendo naquela época, ou se lermos apenas parcialmente, nós não sabemos do futuro. A sentença que ele deu, talvez eles, olha, o que eu disse acabou. Foi sobre a minha assinatura, foi sobre a minha ordem, a crucificação. Sob o poder de Pôncio Pilatos. Será que Pôncio Pilatos ele podia imaginar que Jesus Cristo iria ressuscitar ao terceiro dia? Mas quantas pessoas creram que sobre o poder de Pôncio Pilatos ali iria ser finalizada uma história? O homem não tem conhecimento do futuro. Parece que está em suas mãos. Conta-se que Nero, uma vez ele condenou o apóstolo Paulo. E depois de muitos anos, chegou o tempo em que os homens colocavam os nomes nos seus filhos de Paulo e nos seus cães de Nero. Vejam, tanta pompa, tanto poder, tanta certeza de administração, de governar, de presidir, de reinar no mundo. Notório, reconhecido, aplaudido, bajulado, reconhecido como o grande imperador. Passa-se os anos. Certamente ele desconhecia o futuro. Agora, os cães recebem o seu nome. E aquele que foi condenado, os homens colocam o nome dos seus filhos. Irmãos, a lógica é, se eu desprezar, irmãos, se eu desprezar o prazer, se eu desprezar as oportunidades, por um futuro inseguro, por algo incerto. Veja, você dizer para alguém, tenha calma, não tome essa decisão. Tenha calma, não faça isso. Não, mas eu tenho que aproveitar, é agora. Eu tenho que curtir, é agora. Porque vai passar a minha juventude, vai passar esses dias, vai passar essa oportunidade e eu não vou ter prazer mais, e eu não vou aproveitar. Mas nós sabemos, irmãos, que em Deus, o futuro ele não é incerto. Em Deus nós sabemos que teremos alegria, que nós teremos prazer, que todas as nossas necessidades vão ser supridas. É diferente de uma crença mundana, de uma crença ímpia, de uma crença sem Deus. Se agarra em tudo que é oportunidade, em tudo que é chance. Mas o crente se agarra no Senhor Jesus Cristo. Agora, queridos, quando nós conseguimos crer que a nossa fé, que crer no futuro, um futuro seguro nas mãos de Deus, que ela se opõe completamente ao imediato, ao tempo presente. Se eu creio nisso, se eu creio nesse Deus, se eu tenho essa fé, eu creio que isso é verdade, eu vou agir de acordo com essa fé.
Eu vou estar obedecendo à vontade daquele que colocou fé em meu coração. Para o cristão genuíno, é suficiente que Deus prometeu, que Deus ordenou, que assim diz o Senhor. Sua esperança está em Deus. Se Deus falou, de fato Ele vai cumprir. Se Deus falou, ele pode crer e pode descansar. Irmãos, o versículo 2, depois de falar sobre a fé sendo a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, não conseguir saber o dia de amanhã, mas dizer eu creio, não conseguir ver, mas dizer eu creio. No versículo 2 ele vai dizer: pois pela fé, nesta convicção, nessa esperança, que vence o mundo, que vence os corações, que vence a insegurança do amanhã, nessa fé, os antigos obtiveram bom testemunho. O que é que o autor de Hebreus quer fazer aqui, irmãos? Ele precisa continuar acendendo na mente dos hebreus. Ele precisa dar exemplos. Ele precisa, e é o que ele vai fazer depois do versículo 3. Eles desfrutaram de um bom testemunho, ou seja, tiveram a aprovação de Deus. Veja, obtiveram um bom testemunho obtiveram a aprovação de Deus. Todos esses heróis da fé rejeitaram todas as propostas indecentes do mundo. Em cada história, vocês vão ver que eles tinham a opção de ouvir o mundo, de ouvir o seu próprio coração, de ouvir o imediatismo, de agir de maneira prática. Mas eles simplesmente foram aprovados por Deus, porque eles disseram não e simplesmente se colocaram no centro da vontade de Deus. Exatamente por essa fé. Nós podemos ler a história e comprovar que de fato isso foi verdade. Mas observem, irmãos, 1 João capítulo 5, no versículo 2. Versículo 2 ao 5 diz assim: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Vejam, irmãos, nisso é que nós conhecemos que amamos o Filho de Deus, que somos os filhos de Deus, que amamos os filhos de Deus. Quando amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. Veja, todos esses que eles enumeraram foram fiéis, sofreram, mas venceram, porque ouviram os mandamentos, porque seguiram piamente os mandamentos. Ele diz, porque esse é o amor. É nisso que consiste o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos. E ele vai dizer, ora, guardar os mandamentos do Senhor não são penosos como o cristianismo dos nossos dias, irmãos. Queridos, quem dera um cristianismo sem os mandamentos, sem exigências, sem abnegação, sem mortificação do seu próprio eu, sem lugar nenhum para a sua razão, para a sua justiça própria. Que cristianismo fácil, gostoso de se viver, confortável. Essa opção da qual os hebreus estavam ouvindo. Tem uma opção em não crer no Filho de Deus, não crer em Jesus Cristo, mas se você crer e der a volta, sacrifícios, Moisés, anjos, sacerdotes, sumos sacerdotes, tem uma variedade de opções. Não precisa você sofrer tanto por causa do nome de Cristo, porque isso é penoso. Observem, irmãos, todos os heróis da fé. Por que são chamados heróis da fé? Porque venceram. Mas porque se opuseram ao mundo, irmãos. Penosa foi a labuta
Penosa foi a perseguição terrível dos seus sofrimentos. Ele vai dizer, mas os mandamentos do Senhor não, são deleitosos. Foram esses mandamentos que os salvaram, foi essa palavra que os salvou, foi a fé nessa palavra que os salvou. A fé originada por essa palavra, a ouvir essa palavra. E aí, irmãos, incrível é quando ele diz no versículo 4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Veja, irmãos, eles obtiveram um bom testemunho. Eles foram aprovados por Deus. Pela fé obtiveram a aprovação de Deus porque venceram o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. É exatamente... Qual é essa vitória que vence o mundo? A nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Os hebreus, irmãos, não poderiam crer em outra coisa, senão eles não venceriam o mundo. Está aí o motivo porque a sua fé agora se dissolvia, porque havia apostasia e mais apostasia, porque quase que a igreja deixou de existir. A aprovação de Deus, queridos. Será que nós buscamos a aprovação de Deus em tudo em nossas vidas? Veja, eu tenho fé. Essa minha fé vence tudo, vence o mundo, vence o meu coração, faz com que eu creia no amanhã e descanse. Será que você tem sido aprovado por Deus, irmãos? Veja, defina a sua fé. Você se olha no espelho e se aprova. Você olha no espelho e você crê naquilo que você está vendo. Você crê nos seus conceitos, nos seus planos, nas suas razões e justiças próprias. Você olha no espelho e você crê naquilo que você está vendo. É o seu ídolo, é o seu próprio eu, é o seu coração. Agora o que você precisa fazer é, tenha a aprovação de Deus. Aí você ousa em dizer, tem! Você de novo está respondendo. O que você precisa é que Deus o aprove, é que Deus diga sim. E você vai fazer isso não pelaquilo que você pensa, porque isso não é fé. Estamos falando de fé e não aquilo que nós pensamos, naquilo que nós achamos. O versículo 3 diz, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Abusar hoje da confissão de fé de Westminster, nosso maravilhoso símbolo de fé. Capítulo 4, sobre a criação. Apenas um inciso primeiro, nos diz assim, sobre a criação. Ao princípio, aprove a Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para a manifestação da glória do seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar ou fazer do nada, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom, o mundo e tudo o que nele há, visíveis ou invisíveis. O autor de Hebreus, ele continua indo mais além. Ele diz que é um ato de fé crer em Deus que fez o mundo. Crer que Deus fez o mundo é um ato de fé. Então ele diz, afirmando que as coisas visíveis surgem daquilo que é invisível. Olha, Deus é Espírito, Deus é invisível. E as coisas que nós estamos vendo, apalpando, crendo, vieram do invisível. Isso é um ato de fé. Eu costumo dizer, irmãos, quando eu costumava dizer, quando eu conversava, dava ouvidos a alguém que se dizia ateu. O nada criou tudo isso aqui e você não fez nada. Tem alguma coisa muito errada. O nada fez tudo isso aqui, nem você nem ninguém fez nada. Tem alguma coisa muito errada. E eu costumava dizer, é preciso muita fé para crer nisso daí que você está crendo. É muita loucura para crer nisso daí. O mundo antigo, irmãos, imaginava que o universo, ele já existia, mas que era uma coisa muito troncha. E que de fato Deus não criou do nada, não.
Simplesmente as coisas foram se moldando. Era essa a crença na época. Então o autor vai aí com muita força e bate ali nesses descrentes que estavam sussurrando no ouvido dos hebreus. E então ele quer dizer que do nada Deus fez aí existir todas as coisas. Ele não queria entrar nas especulações científicas, ele não queria filosofar. Ele queria deixar claro que esse mundo pertence a Deus. Que Ele criou e que Ele não lançou ao léu, mas que Ele governa. Se a gente conseguir, irmãos, compreender que este mundo é de Deus e que de fato Deus é responsável por esse mundo, duas coisas lógicas nós temos que compreender naturalmente. Se esse mundo foi criado por Deus, que Deus não abandonou esse mundo, Ele não criou para dizer assim, se virem, nós devemos usar esse mundo como se fosse então de Deus mesmo. Cada coisa que é no mundo é de Deus, nós devemos tratá-la e usá-la conforme a vontade de Deus, porque pertence a Ele. A segunda coisa natural é, veja, a primeira, usar o mundo sabendo que tem um dono, e que o dono não vai gostar se eu não viver da maneira como Ele projetou para que vivêssemos nele. A segunda coisa, irmãos, é acreditar que essa pessoa que fez, que é responsável, Ele manda em tudo. Ele governa absoluto sobre tudo e todos. Crer que esse mundo pertence a Deus faz com que de fato acenda a nossa fé, a nossa esperança. Nós temos algo, irmãos, em nós que faz com que deixemos de ser igual ao mundo, correr em nossa consciência, em nossos corações de um lado para outro, dar voltas e não chegar a lugar nenhum. Não, eu não consigo crer em Deus, que um ser superior criou tudo isso aqui. Toda a complexidade da natureza, do universo, do corpo humano, da existência. Minha mente vai vaguear, eu prefiro vaguear com a minha mente do que simplesmente aceitar nenhum Deus poderoso que criou todas as coisas absolutamente do nada. Porque, irmãos, vejam, que crença é essa? Crer que Deus existe? Veja, não é essa fé que o autor da carta quer deixar para os hebreus. Olha, simplesmente creiam que Deus existe. Deus existe? O que é que a Escritura diz? Você crê que Deus existe? Você faz bem. Veja, até o diabo crê e treme. O diabo e os seus creem e estremecem. A convicção que eles têm da existência de Deus, do juízo vindouro, faz com que eles tremam. Irmãos, a nossa fé, a fé evangélica, genuína fé evangélica, que foi outorgada, que foi imputada em nós, faz com que saiamos desse nível raso de crer apenas que Deus existe, porque nisso o diabo crê. Mas veja, o diabo tem uma reação maior do que a minha e do que a sua. O que é incrível é isso. O diabo tem uma reação. E muitas vezes você está apático, sabendo que Deus existe, que Ele é responsável por tudo isso aqui, por sua vida, pelo mundo que Ele governa. Faz com que você continue na vida em que você vive, na sua fé medíocre, sem que você busque para que essa fé aumente, para que ela seja provada, para que você transborde nessa fé, para que você consiga a aprovação de Deus. Veja, irmãos, crer apenas que Deus existe não vai fazer com que você seja aprovado. Veja, Ele vai dar depois daqui uma lista de heróis que viveram não apenas acreditando que Deus existia e ponto final, mas que colocaram a sua vida por completo nas mãos desse Deus poderoso. Isso é fé.
Quando se crê dessa maneira, irmãos, vive-se em novidade de vida. A nossa confissão de fé, capítulo 14, sobre a fé salvadora, eu queria ler para vocês os 3 incisos. Prestem bem atenção, irmãos. Sobre a fé salvadora. A graça da fé pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação das suas almas é a obra que o Espírito de Cristo faz nos corações deles. E é ordinariamente operada pelo ministério da palavra. Por esse ministério, bem como pela administração dos sacramentos e pela oração. E assim, então, essa fé é aumentada e fortalecida. Inciso 2. Por essa fé, o cristão, segundo a autoridade do mesmo Deus que fala em sua palavra, crê ser verdade tudo quanto nela é revelado e age de conformidade com aquilo que cada passagem contém em particular, prestando obediência aos mandamentos, temendo as ameaças e abraçando as promessas de Deus para esta vida e para a futura. Porém, os principais atos de fé salvadora são aceitar e receber a Cristo e firmar-se só nele para a justificação, santificação e vida eterna. Isso em virtude do pacto da graça. Terceiro inciso, irmãos. Prestem bem atenção, por favor, em nome de Jesus. Esta fé é diferente, é de diferentes graus. Ela é fraca ou forte. Pode ser muitas vezes e de muitos modos assaltada e enfraquecida, mas sempre alcança a vitória, atingindo em muitos a uma perfeita segurança em Cristo, que é não somente o autor, mas também o consumador da fé. Queridos irmãos, tendo o coração enraizado nessa esperança, daquilo que você não consegue imaginar, não sei como, mas eu lanço minhas vidas nos braços do Senhor, nas mãos do Senhor. Tendo essa convicção, veja, eu sou aprovado por Deus. Será que essa minha esperança faz com que eu seja aprovado por Deus, vencendo o mundo, vencendo o meu coração e descansando, mesmo sem conhecer o amanhã, porque o amanhã pertence a Ele? Crendo, irmãos, que Ele governa absoluto sobre esse mundo porque Ele é o Criador, eu tenho plena convicção dessas coisas. Eu sou aprovado por Deus, eu tenho plena convicção disso. Irmãos, Romanos capítulo 10 vai nos dizer por onde vem essa fé. Porque, irmãos, talvez você diga assim, eu sempre tive essa fé, da qual a Bíblia disse agora, da qual o autor de Hebreus falou para aqueles irmãos. De onde veio a sua fé? O versículo 17 diz, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Veja, essa fé salvadora, ela vem pela pregação da palavra. Se você ouvir uma peça teatral, se você assistir a um espetáculo, uma encenação ainda que seja bíblica, a fé não vem pelaquela encenação. A fé não vem por causa de uma música gospel, da qual você vai ficar repetindo os seus estrofes o tempo todo. A fé não vem por um filme que você assistiu bem produzido. A Bíblia diz que a fé vem pela pregação. E é por isso que nós cremos que a pregação, ela é a palavra de Deus, se assim ela for fielmente exposta. Por esse meio que vem a fé, pela pregação. E essa pregação vem de onde, irmãos? De anedotas, de sermões de padres, porque tem pastores que estão assistindo sermões de padres romanos, sacerdotes romanos, e falam bem polidozinhos, com aquele mesmo tom de voz, imitando, e é agradável a todo mundo. De onde, irmãos? Exclusivamente pela palavra de Cristo, não existe outro meio. 2 Coríntios capítulo 7, irmãos, nos diz, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. É a certeza dessas coisas, eu tenho essa fé pela pregação, só corroborando com aquilo que o autor de Hebreus diz, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos
mediante a fé. De onde vem essa fé, irmãos? Você ouviu a pregação da palavra. Pela palavra de Cristo. Quem colocou isso? O próprio Cristo. Ele imputou isso no seu coração. Isso não estava lá. Você estava morto. Você não tinha nenhuma fagulha sequer, nenhuma sementezinha. Isso não vem de vocês. Isso é um dom, isso é um presente. Isso é um favor imerecido de Deus que Ele coloca dentro do seu coração. Não de obras para que ninguém se glorie. Porque eu vivi com tanta piedade. Se fosse por obras, aquele jovem rico estaria salvo. Se fosse por obra, aquele jovem rico estaria salvo. Já observo todos os teus mandamentos, desde a minha infância. Só precisa uma coisa. Para de quebrar o primeiro mandamento. Para de quebrar o primeiro mandamento. Deita fora o teu ídolo. Ele deu as costas. Ele simplesmente deu as costas. Ele não... Diz o texto que ele se virou triste. Porque ele possuía muitas propriedades. Porque ele tinha muitas coisas para crer, para se devotar a elas, para com zelo cuidar. Primeira Pedro capítulo 1, irmãos. Versículo 3 até o versículo 8. Bendito o Deus Pai, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Vocês são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Vocês estão guardados por essa fé. Versículo 6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé. Qual é o fim da vossa fé? A salvação da vossa alma. O fim, o alvo da nossa fé é a nossa salvação. Irmãos, o que é mais precioso para vocês do que o ouro? O ouro depurado pelo fogo, aquele ouro mais caro. Quanto mais fogo o ouro leva, mais as impurezas vão embora e ele vai ficando cada vez mais puro e cada vez mais valioso. O que é mais precioso para você, irmãos? As riquezas desse mundo, o imediatismo desse mundo, o seu coração, ou você alcançar a aprovação de Deus? Ou você alcançar o fim da fé de vocês, que é a salvação? Irmãos, ora, será essa fé, irmãos, que nós estamos firmados? Quando os hebreus retrocedem para a perdição, eles tiraram os olhos do Senhor, eles deixaram de crer. Querido, só para encerrar, o que arruinou tudo lá no Éden foi quando Eva passou a crer no diabo. Veja, o que Deus disse, a única voz
que ela deveria ter escutado. A voz de Deus que caminhava com ela, que lhe deu tudo. Ela simplesmente dá ouvido a outra voz. Outra proposta. Ela queria algo além. Ela passou a dar ouvidos. Ela passou a crer no diabo. Então tudo foi arruinado. Louvado seja Deus, porque agora nós temos a sua voz, a sua palavra, para que nós possamos ouvir, receber fé dada por Deus a nós através da pregação da palavra, e que assim nós possamos vencer o mundo, o nosso coração e o dia de hoje. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe.